Olá galera, sou do oitavo ano, espero que todos estejam bem, junto aos seus familiares, mais uma semana de estudos, desejo que vocês mantenham essa rotina, assistindo às aulas, fazendo as atividades, para termos resultados positivos quando retornarmos. Hoje vamos iniciar com o conteúdo novo que eu tinha falado para vocês, América Latina, lutas pela emancipação política. Antes, porém, gostaria que vocês pegassem a apostila lá na página 29, tá? Então, assim, vou colocar aqui o nosso assunto, que é América Latina, lutas pela emancipação política, tá? Vou colocar aqui. E eu gostaria que vocês pegassem a apostila, ok? Todo mundo com a apostila em mãos. A partir, lá na página 29, hein, gente? Não esqueça. A partir do século XVIII, ocorreram diversas revoluções sociais e políticas na Europa, influenciadas pelo iluminismo. As ideias iluministas chegaram às colônias da América, inspirando as conjurações mineira e baiana. Nós já estudamos isso, estão lembrados? E o processo de libertação das colônias inglesas na América, além de repercutirem na América espanhola. Beleza? Página 29, ok? Vamos fazer juntos esses exercícios, ok? Para prosseguirmos com os estudos sobre a independência das colônias espanholas na América, vamos relembrar a organização da sociedade colonial espanhola. Para isso, utilize as palavras destacadas e complete as frases a seguir. Atenção! Nem todas as palavras disponíveis serão utilizadas, tá? Só as que forem necessárias. A letra A, os. O que vai aqui nessa lacuna? Cabildos. Cabildos. Os cabildos eram órgãos administrativos dos quais os crioulos, eu já vou falar para vocês sobre os crioulos aí com 2 L's, né, podiam fazer parte. De maneira geral, a administração colonial ficava quase toda a cargo de espanhóis enviados pela coroa espanhola. Sem problemas, por enquanto. Letra B. A mão de obra, o que vai nessa lacuna, olhando lá em cima? Indígena. A mão de obra indígena era utilizada em abundância na América espanhola. Em algumas colônias, os grupos nativos eram submetidos ao sistema da mita, por meio do qual eles eram obrigados a trabalhar por determinado período na retirada dos metais preciosos ou em outros serviços. A letra C. A administração das colônias espanholas era realizada pelos chapetones. Letra D.
a colonização espanhola dizimou povos como o Azteca e o Inca. Acreditava-se que dos 20 milhões de nativos do México, apenas 1/10 desse total sobreviveu no decorrer do primeiro século de contato com os europeus, ok? Não precisa ficar assim nervosos, preocupados, porque nós vamos fazer uma revisão disso tudo lá na frente, tá? A respeito da América Latina, faça o que se pede a seguir. Vamos pensar para respondermos juntos? Defina a expressão América Latina. A expressão América Latina designa os países formados após o processo de independência das colônias em relação aos países latinos europeus. Quais são eles? Portugal, Espanha e França, ok? A letra B, vocês teriam que consultar o mapa, político atual da América e citar 3 países que fazem parte da América Latina. Eu tenho certeza que vocês nem precisariam, procurar o mapa para vocês saberem pelo menos uns 4 ou 5 países que fazem parte da América Latina. Mas vamos juntos então responder essa questão. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Peru, Equador, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Suriname, Honduras, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Guatemala, Cuba, El Salvador, México, Belize e outros mais, na verdade, ali na apostila só estão pedindo 3. Assim que vocês tiverem uma oportunidade, dê uma olhadinha no mapa, para vocês terem noção mais prática onde estão localizados, esses países, ok? Eu vou colocar para vocês o que nós vamos ver na aula de hoje. América Latina Espanhola no século XVIII, emancipação política das colônias espanholas, vice-reino de Nova Espanha, capitania geral da Venezuela e vice-reino de Nova Granada, tá? Primeiramente, eu vou colocar um mapa para que vocês possam observar ali na lateral, do lado direito, a colonização espanhola, ali vocês têm as cores e os reinos, os vice-reinos, na verdade, e as capitanias. Então, ali, o rosa, vice-reino, reinado de Nova Espanha, o mais claro, vice-reinado de Nova Granada, para marronzinho, vice-reinado do Peru. É só vocês irem seguindo as cores, E isso são a colonização, essas que eu citei e muitas mais, colonização espanhola. E tem também, não esquecendo, a colonização portuguesa, que está em verde aqui, que é o Brasil,
né? Vocês sabem que nós fomos colonizados pelos portugueses. E ali, amarelinha, França, inglesa ou holandesa, né? Então dá para vocês perceberem essas colonizações, né? Olhando ali naqueles retângulos e nas suas respectivas cores, ok? América Latina no século XVIII. Os vários séculos de domínio espanhol sobre determinados territórios do continente americano modificaram completamente a estrutura da região. No lugar dos indígenas que ocupavam esses espaços, quando os espanhóis chegaram, deu para perceber que os indígenas já estavam lá. Havia uma população formada pela miscigenação entre espanhóis, nativos e africanos escravizados. Galera, show? Vocês estão lembrados do que significa miscigenação? Tenho certeza que vocês lembram. Mas eu vou relembrá-los. Miscigenação significa mistura de raças. Ok? Lembraram, né? Sabia que iam lembrar. Sendo assim, formou-se uma elite social em meio a essa população composta de descendentes de espanhóis que colonizaram a região. Ok? Para reforçar, galera, essa elite, denominados de crioulos, preste atenção que se escreve essa palavra com 2 L's, tá? Crioulos com 2 L's. Questionavam algumas leis impostas pelo sistema colonial. O monopólio do comércio, ou seja, os bens extraídos ou fabricados nas colônias espanholas, só poderiam ser comercializados com a metrópole, que também determinava o valor a ser pago por essas mercadorias. Era o principal motivo de descontentamento pelos crioulos. Vejam bem, os crioulos, então, eram os descendentes de espanhóis, galera, que colonizaram a região. Então, eles eram os descendentes de espanhóis, tá? Estes desejavam ocupar cargo na administração das colônias, mas geralmente era o rei quem nomeava para esses cargos aqueles que eram nascidos na Espanha. Então, assim, só tinha chance quem tivesse nascido na Espanha, que tivesse o pai e a mãe espanhóis. Caso contrário, não tinha chance de ter cargos na política, né? Por conta disso, os conflitos entre a elite colonial e a coroa espanhola se tornaram inevitáveis. Os grupos menos favorecidos também se rebelaram contra a metrópole. Além dos conflitos internos entre Espanha e suas colônias, a emancipação política das 13 colônias, Espanha e suas 13 colônias, foi em 1776, e o início da Revolução Francesa em 1789 serviram de incentivo para os colonos latino-americanos também, para que eles também lutassem pelo fim da dominação metropolitana. Ainda podemos citar a influência dos ideais iluministas
que pregavam a liberdade, um governo moderado e a igualdade. Nas colônias espanholas, galera, as colônias espanholas da América Latina, esses ideais já circulavam. Era apenas uma questão de tempo para que nesses locais começassem a ocorrer as revoluções. Foi na Europa que desencadeou as lutas pela emancipação política das colônias espanholas, mais precisamente na Espanha, em 1807. Foi quando o imperador francês Napoleão Bonaparte invadiu o território espanhol e retirou o rei Fernando VII do poder, entregando o trono ao próprio irmão, José Bonaparte. A monarquia espanhola direcionou todos os seus esforços para a situação da Europa e ficou sem meios de manter o controle sobre suas colônias. Os crioulos aproveitaram o movimento e deram início aos conflitos que resultaram nas independências. O grande fator de descontentamento para os colonos era o monopólio de comércio, uma das determinações do Pacto Colonial, imposto pelas metrópoles às colônias, porque elevava significativamente o preço dos produtos comercializados na América. A perda era muito maior para os produtores e os exportadores coloniais, pois eles só poderiam vender seus produtos para a metrópole, a qual estabelecia o preço das mercadorias e impedia a livre concorrência. Muito difícil, não é, galera? Emancipação política das colônias espanholas. Eu vou deixar, essa imagem aqui que retrata bem o que nós vamos falar. A emancipação das colônias espanholas foi um movimento influenciado pelos ideais iluministas, pela independência dos Estados Unidos e pelo início da Revolução Francesa. A emancipação destruiu o grande reinado da Espanha na América. A independência das colônias espanholas na América concluiu um período marcado pelo império colonial e pela exploração das colônias. Então, assim, foi bem difícil, para os colonos aceitar esse tipo de exploração. A seguir, vamos estudar como se deram as lutas pela independência nos diferentes reinos, ok? E nas capitanias, que até aquele momento compunham o Império Colonial Espanhol na América. Então, nós vamos falar sobre o vice-reino da Nova Espanha. Eu já até coloquei a imagem para vocês. O centro do governo espanhol na América é o atual México. O movimento de independência no México, diferente do ocorrido nas demais colônias espanholas, foi bem diferente. Teve como característica uma intensa participação popular. Ali naquela imagem que eu coloquei para vocês percebem isso, não é? Que existem pessoas de várias classes sociais. Os padres Miguel Hidalgo e Costilla,
que foi capturado e morto em 1811, e José Maria Morelos Pavão, morto em 1815, e o camponês Vicente Guerreiro foi quem liderou a rebelião que reuniu indígenas e mestiços em 1810. Então foram essas 3 pessoas, né, esses 2 padres e mais o camponês, que foram responsáveis pela rebelião, que reuniu daí indígenas e mestiços, e lá em 1810. As reivindicações do movimento iam além da emancipação política. Seus participantes desejavam intensamente reformas sociais, como o fim da exploração da mão de obra indígena, a reforma agrária e o fim das distinções jurídicas entre as pessoas. No entanto, essas mudanças contrariavam os interesses da elite crioula, que desejava se tornar independente da Espanha, mas sem alterar a estrutura social na região. Dessa forma, os membros dessa elite manteriam a propriedade da terra e o direito de explorar a mão de obra indígena. Não ia adiantar grande coisa essa luta. O general Agustín de Iturbide, crioulo, combateu a revolta indígena. Iturbide proclamou a independência do México em 1821 e assumiu para si o título de imperador. Embora a sua atitude assegurasse a permanência dos crioulos no poder, gerou um problema nesses grupos, já que muitos crioulos eram republicanos e, portanto, contrários à implantação de uma monarquia no país. Por conta dessa oposição, Iturbide foi assassinado pelos republicanos, que conseguiram eleger seu primeiro presidente, o general Guadalupe Victoria, lá em 1824. Agora eu vou colocar uma imagem para vocês e gostaria que vocês pegassem lá na página 32, tá? E prestassem, né, bastante atenção, observassem a obra do artista mexicano Diego Rivera, que é a Guerra da Independência do México. Eu sei que, assim, no primeiro momento, se você olhar, ela parece confusa, tá? Mas a gente tem que observar. Vamos ler as informações a respeito dela e juntos iremos responder 3 questões, ok? Ali na página 33, então. Essa obra narra a trajetória de exploração dos espanhóis sobre os povos da atual região do México. Foi produzida há mais de um século após a emancipação política mexicana e, portanto,
pode ser considerada uma releitura do artista acerca da história do país, ok? Observe que na parte inferior, Rivera registrou a chegada dos espanhóis, tá? E a luta pela posse das terras dos astecas e dos maias. Outro elemento importante pode ser notado ao lado das figuras dos padres. Então, estão percebendo ali na página 32? Onde há um guerreiro de armadura segurando um pé de milho, símbolo da terra, e uma espada, símbolo da luta armada. O guerreiro discursa para um grupo de camponeses e também para o observador da obra. Ele parece pregar a luta pela reforma agrária e o estabelecimento de uma sociedade mais justa e igualitária. Ideologias defendidas pelo artista Rivera em sua militância política. Correto? Agora que vocês observaram melhor essas imagens? Então, com base em suas observações, responda as seguintes questões. Eu prefiro que vocês respondam, em vez de responder no caderno, gente, tentem responder na apostila, né? Não tem espaço. Coloca lá em cima, no início, coloca o número 1, resposta, ali embaixo, e lá no final da página. Eu prefiro que vocês respondam na apostila. Fica mais fácil para todos nós, ok? Então, a primeira pergunta diz a seguinte: qual é o tema retratado por Rivera? Tá? Vamos ver. O tema retratado por Rivera é a luta pela emancipação política do México, ok? Não era difícil, né? Número 2. A obra de Rivera apresenta características pictóricas e os simbolismos do trabalho do artista. Apesar dessas particularidades, é possível observar na cena central da obra 2 padres. De acordo com o que você já estudou, quem seriam esses padres? Lembra que eu falei 2 padres? Os padres representados são Miguel Hidalgo e Costilla e José Maria Morelos e Pavón, líderes do movimento precursor iniciado em 1810. E a número 3 aqui, quais eram os principais objetivos pretendidos pelos padres retratados? Que elementos presentes na obra podem comprovar a sua resposta? Bom, o movimento tinha um caráter popular. Nós já vimos isso, acabei de falar agora há pouco para vocês. E, além da emancipação política, previa reformas sociais como a agrária, o fim da exploração da mão de obra indígena e das distinções jurídicas entre as pessoas, ok? Um dos elementos que aparece em maior destaque é a faixa vermelha. Conseguiram enxergar lá em cima? Ali do lado esquerdo? Deu para perceber?
Então, é uma faixa vermelha na qual podemos ler as palavras terra e liberdade. Ok? Sem problemas? Sem problemas, felizmente. Retomando, vamos falar sobre a capitania. Vou até mudar a imagem para vocês. Vamos falar sobre a capitania geral da Venezuela e vice-reino de Nova Granada. O processo de emancipação na capitania geral da Venezuela iniciou-se em 1806, com conflitos entre os colonos e a metrópole. Foi o general Francisco de Miranda quem proclamou a independência em 1811. A Espanha não aceitou a independência e enviou tropas para combater o movimento separatista. O general Francisco de Miranda foi capturado e acabou morrendo na prisão. Simão Bolívar assumiu em seu lugar, que já liderava o movimento pela independência no vice-reino de Nova Granada. Simão Bolívar, galera, é um dos nomes mais importantes do processo emancipatório espanhol. É considerado por alguns países da América Latina como um herói, idealista, revolucionário e libertador. Ele fez alianças com membros da elite crioula, em especial com grandes proprietários de terras. A guerra pela independência reiniciou em 1817, liberando a Venezuela em 1819. No entanto, seu desejo era acabar com o domínio espanhol sobre todo o vice-reino de Nova Granada, o que levou a iniciar uma marcha pela região, promovendo lutas em prol da libertação da Colômbia e do Equador, conseguidas respectivamente em 1819 e 1822. E em 1823, esses três países formaram a Gran Colômbia. No entanto, romperam essa unidade, tornando-se estados soberanos. Hoje, vamos ficando por aqui, mas nós vamos retomar, né? Ainda temos que falar sobre as outras capitanias e vice-reinos, ok? Mas hoje, vamos ficando por aqui. E, porém, antes de terminarmos, eu vou deixar para vocês, olha que beleza, a apostila, somente o exercício 31 e 35, tá? O 35 é uma pesquisa simples que vocês vão ter que fazer. Os garotos aí, que são os garotos de bola, que gostam de futebol, vão adorar fazer essa pesquisa e vão responder essas duas questões. Frisando mais uma vez que eu prefiro que vocês respondam essas questões na própria apostila de vocês, galera, tá? Procurem um espaço, que vocês vão encontrar esse espaço, e tenho certeza que vocês vão responder essas questões sem dificuldades, né? Basta apenas vocês focarem nas questões, capazes, eu sei que vocês são. E lembrando outra coisa, gente, façam esses exercícios logo que vocês assistam às aulas. Por quê? Porque
vai chegar uma determinada data, vocês vão ter que apresentar todas as tarefas e aí complica. E se vocês deixarem em branco, vocês vão perder nota. Vocês sabem disso, não é? Agora, no sábado, nós vamos fazer a verificação das tarefas de vocês. Então, procurem deixar todos os exercícios passados em ordem para poder ganhar nota total, ok? Então, semana que vem nós vamos retornar, estaremos juntos. Continue com saudades de vocês e até a próxima aula, ok? Beijo.